Fala galera, tranquilo? Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Saulo Silva, professor de filosofia e professor de história. Eu trabalho na unidade da Penha Circular e a ideia aqui hoje é bater um papo com vocês da primeira série sobre o módulo 18. Módulo 18 que fala sobre o pensamento marxista, né? É uma introdução ao pensamento marxista, abordando dois conceitos do Marx, que são materialismo histórico e a dialética marxista, beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando na medida do possível em casa, tá? E assim, esse autor, ele é polêmico, algumas pessoas, devido a, digamos assim, rivalidades político-partidárias, mesmo sem conhecer sobre esse autor, acabaram pegando certo ranço com esse autor, tá? Mas o fato é o seguinte, pessoal, é um autor que, digamos assim, é um dos maiores analistas do sistema capitalista da história. O sistema capitalista é o sistema que nós vivemos. Então, independente da sua posição política, é fundamental você saber o que o Marx falava, tá? Até mesmo para o caso de você querer criticá-lo, tranquilo? Obviamente, eu vou começar falando do Marx, né? E eu quero falar a respeito, digamos assim, um pouco da vida dele. O Marx nasceu na Alemanha, embora a Alemanha, na época em que ele nasceu, ainda não fosse um país completamente unificado, né? Mas o Marx, ele nasce na Alemanha, ele falava o alemão. Ele nasce no século XIX, ele é um autor do século XIX, né? Então ele vem, digamos assim, naquela sequência de autores que, digamos assim, tentavam colocar o máximo, digamos assim, de método científico nas suas análises, tranquilo? Então, se vocês forem parar para pensar, dentro dessa sequência de filósofos da filosofia moderna, né, filósofos aí que desde a Idade Moderna começaram a, digamos assim, colocar um método científico cada vez mais específico, né, cada vez mais, digamos assim, elaborado, né, vocês vão perceber que nós tivemos Descartes, antes do Descartes tivemos John Locke, né, tivemos Francis Bacon, tivemos outros autores, como por exemplo o próprio Immanuel Kant, tivemos o Hegel e chegamos no século XIX e começamos agora a ver o Karl Marx, né? Do século XIX, talvez o Karl Marx tenha sido o mais influente autor, né, desse período, digamos assim. E a influência dele, como eu falei, a influência dele vai se esgotar para os outros séculos. No século XX ele vai ser extremamente influente. O pensamento do Marx influenciou revoluções, como a Revolução Russa, né, a própria Revolução Chinesa, por que não dizer a Revolução Cubana também, né? O pensamento marxista, ele também trouxe alguns aspectos positivos, e percebam o seguinte, quando eu falei das revoluções, eu não falei que trouxe um aspecto positivo, porque aí é uma questão de opinião. Algumas pessoas consideram essas revoluções como algo positivo e outras consideram como algo negativo, tá? Então eu nem falei, nem fui específico. Mas o Marx também deixa, digamos assim, heranças e influências que são positivas de um modo geral, independente da posição política de cada um. Como, por exemplo, a questão das férias. Eu acho que todo mundo gosta de férias, né? E as férias, digamos assim, elas passam a surgir em diversos países a partir de reflexões que o Marx já havia levantado no século XIX, né? Essas questões das férias começam a ser mais regularizadas em mais países a partir do século XX. Mas já no século XIX, Marx colocava questões como a necessidade de férias, como a necessidade, por exemplo, de os trabalhadores receberem por hora extra, né? Enfim, Marx ele vai ter uma influência muito grande, né? Como é que o Marx começa a fazer suas análises em relação ao capitalismo? Como eu falei para vocês, o Marx ele viveu no século XIX e o século XIX é o século da segunda revolução industrial. Nós temos vários países no século XIX vivendo seu momento de revolução industrial. E o Marx ele vai começar a criticar, né, os efeitos nocivos para boa parte da população que essa segunda revolução industrial começava a colocar. Tranquilo? Essa revolução industrial é uma revolução industrial que, digamos assim, representava a consolidação do capitalismo.
Então Marx ele também, a partir do momento que ele faz uma crítica a essa segunda revolução industrial, a essas consequências, ele automaticamente estava fazendo também uma crítica ao capitalismo daquele momento. Tranquilo? Percebam, é importante que vocês saibam os autores que falaram muito bem do capitalismo, falaram as virtudes do capitalismo, como por exemplo Adam Smith, que defendia o liberalismo, né, que era um autor que estava ali na esteira da influência do iluminismo, tranquilo? E é interessante que vocês saibam também sobre o Karl Marx, que foi um grande analista do capitalismo e fez críticas a esse capitalismo e propôs alternativas para esse capitalismo, tranquilo? Como eu falei para vocês, na Alemanha, né, nos territórios que hoje pertencem à Alemanha, o Marx ele era um ferrenho crítico à situação que os trabalhadores viviam nas fábricas alemãs. Então, o Marx ele sofreu perseguições políticas. Ele teve que morar um tempo na França, morou um tempo na Inglaterra, né? Então ele percebe os efeitos dessa segunda revolução industrial e do tipo de capitalismo que começava a se consolidar na Europa, e ele começa a fazer críticas a esse capitalismo. Tranquilo? O Marx, pessoal, ele se torna uma pessoa inconformada com as contradições do capitalismo. Tranquilo? Então, assim, ele vai se debruçar a estudar o capitalismo, né? Inclusive, ele teve um parceiro muito importante chamado Friedrich Engels, né? E junto com o Engels, o Marx ele vai escrever um livro, que por sinal está até aqui na minha mão. É esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Manifesto do Partido Comunista, tá? Nesse livro aqui, esse aqui, digamos assim, é um dos livros mais simples que o Marx escreveu, mas é muito importante porque ele coloca, digamos assim, algumas formas que ele entendia que a sociedade poderia proceder para acabar com o capitalismo, tá beleza? Tá aqui, ó. Essa aqui é a parte de dentro do livro, tá? É um livro pequeno, não é um livro muito grande, não é difícil de encontrar, beleza? Né? O Marx ele foi muito importante na história de um modo geral. Beleza, galera? O Marx ele se torna uma pessoa inconformada, como eu ia dizendo para vocês, em relação às contradições do capitalismo. Uma situação em que você tinha os donos do capital, os chamados capitalistas, investindo cada vez mais e ficando cada vez mais ricos, enquanto o grupo dos trabalhadores, que o Marx chamava de proletariado, ficava cada vez mais pobre, cada vez mais explorado. Tranquilo? Então Marx ele vai ser um ferrenho crítico dessa situação, de um sistema econômico que enriquece os mais ricos e empobrece os mais pobres, aumentando cada vez mais essas diferenças sociais. Beleza? Esses trabalhadores vão se chamar de proletários porque eram as pessoas que não tinham meios de produção, não tinham riquezas, nem tinham os meios que produzem a riqueza. Tá? Essa palavra proletariado vem da palavra prole. Essa palavra prole era usada na época do Império Romano, na época da Roma Antiga, em que as pessoas mais pobres, que não tinham nada para oferecer para pagar as dívidas, que tinham apenas os seus filhos e sua esposa, ou seja, sua prole, os filhos e a esposa eram chamados de prole. As pessoas que só tinham a prole recebiam esse nome de proletariado. Né? Então Marx ele lembra dessa situação da Roma Antiga e leva para o mundo capitalista. Né? Ele vai chamar as pessoas mais pobres como proletariado, ou seja, aquelas pessoas que não tinham posses, né? Só tinham ali a sua família como único bem. Né? Além da família, claro, essas pessoas, conforme Marx vai explicar, tinham a força de trabalho para oferecer para os capitalistas. Esses capitalistas também vão ser chamados em vários livros de burguesia. Né? É a dona dos meios de produção. Né? São as pessoas que têm o poder de investimento. Essa burguesia ela começa ainda ali no final da Idade Média, como os comerciantes que viviam em burgos, e depois essa burguesia vai explodir, ela vai aumentar cada vez mais. Se tornam grandes comerciantes, donos de bancos, donos de empresas, companhias de comércio, enfim, ela vai se expandir e ela é presente até os dias atuais. Na verdade, conforme vocês sabem, são grandes empresários, banqueiros, donos de fábricas, enfim, a burguesia existe até hoje. Tranquilo, galera?
Então, pessoal, o Marx ele surge, ele vai ficar famoso justamente, né, por essa condição que ele via no período em que ele viveu. Né? Ele analisa o capitalismo, ele vai ser um estudioso do capitalismo e ele começa a propor novas ideias, novas formas de interpretar e analisar a sociedade e o capitalismo. A apostila de vocês está abordando dois conceitos, que são os conceitos de materialismo histórico e o conceito de dialética marxista. Tá? O materialismo histórico do Marx seria, digamos assim, para o Marx, a sociedade é moldada, é formada, consolidada de acordo com as condições econômicas e materiais que existem no momento. Tá? Então, de acordo com Marx, essas condições materiais, essas condições econômicas, né, essas condições elas são colocadas pelo grupo dominante. Tranquilo? Então, por exemplo, ele vai citar que em diversos momentos da história existiram grupos dominantes e dominados. Então, por exemplo, ele vai lembrar da Grécia Antiga, em que existiam o senhor e os escravos, né, o dono de escravos e os escravos. Ele fala da Roma Antiga, que existia a situação entre patrícios e plebeus. Né? Ele depois fala da Idade Média, que existiam, no caso, o senhor feudal e o servo, ou nobreza e servos, né, camponeses. E ele também coloca que naquele momento que ele estava vivendo, existia uma divisão entre capitalistas e proletariado. Tranquilo? Dessa forma, como esse materialismo histórico iria se encaixar aí, ou seja, como a sociedade do período que o Marx viveu era moldada a partir das relações, a partir das condições econômicas e materiais. Aí a gente pode colocar o seguinte, a partir do momento que esse capitalismo vai se consolidar, o horário em que as pessoas começam a acordar, dormir, vão se basear nos horários em que elas tinham que chegar na fábrica. Ah, mas sempre foi assim? Sim, sempre foi assim, mas em outras épocas era diferente. Em épocas em que a industrialização não era muito forte, as pessoas acordavam, por exemplo, quando o galo começava a cantar. Né? O horário de dormir era diferente. As pessoas não iam dormir pensando no horário da fábrica. Né? Então, ou seja, perceba que a condição material e econômica, a situação que você vive, o tipo de trabalho que você exerce, vai moldando a sua cultura, vai moldar o seu horário de dormir, vai moldar a hora que você vai acordar, vai moldar o tipo de lazer que você vai ter. Né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha de segunda a sábado, ela só tem um domingo para se divertir. Uma pessoa que não trabalha, ela já tem uma cultura diferente, ela fica acordada até tarde, ela assiste mais séries, ela assiste mais filmes, enfim, a sua vida ela vai sendo moldada de acordo com a condição do seu trabalho, da relação que você tem com o seu trabalho. E quem é que impõe essa relação? Justamente os donos dos meios de produção, a burguesia, que define o horário, ou a burguesia ou os capitalistas, que vão definir a hora que você trabalha, que você acorda, enfim. A cultura, as instituições, elas vão funcionando de acordo com essas condições materiais e econômicas. Para isso, o Marx dividia entre estrutura, né, infraestrutura e superestrutura. Na visão dele, a estrutura eram, no caso, as condições materiais. É o trabalho, é quem tem ferramenta, é quem tem um espaço para trabalhar, né? É onde as pessoas trabalham, enfim. Essa estrutura em que o proletariado vai trabalhar acaba influenciando a superestrutura. Ou seja, a cultura, por exemplo, né? O horário que as pessoas saem para trabalhar, por exemplo, vai definir, por exemplo, se esse trabalhador ele vai ter uma cultura de voltar correndo para casa, ou se ele ainda vai parar em algum barzinho para tomar uma cerveja, por exemplo. Ou seja, o hábito ele vai ser muito, digamos assim, moldado de acordo com as condições econômicas, as condições materiais, o tipo de serviço, de trabalho que esse trabalhador tem, que esse proletário tem. Tranquilo, galera? Então, na visão dele, o materialismo histórico seria isso.
São as condições materiais e econômicas que moldam, que definem as sociedades, que vão fazer com que as sociedades comecem a se rearranjar culturalmente e socialmente também. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra coisa também, o Marx ele vai trabalhar com a ideia de dialética marxista, tá? E aí, para falar de dialética marxista, eu tenho que retomar o que eu falei no vídeo do Hegel, né? No vídeo do Hegel, eu conversei com vocês que a ideia de dialética para o Hegel era uma ideia de embate, de conflitos de ideias. Ou seja, na visão hegeliana, a discussão, o embate, o debate de ideias era o que transformava a sociedade. Isso era algo positivo, isso era algo bacana, né? Eu até falei para vocês, olha, se o Hegel fosse viver na sociedade que nós vivemos hoje em dia, e ele se deparasse com aquelas pessoas que detestam falar sobre política, que não gostam de falar de política de jeito nenhum, o Hegel seria uma pessoa que iria desaprovar, né? Na visão do Hegel existia uma divisão que era assim, ó, a tese, a antítese e a síntese, né? Então, dessa forma, o que o Hegel colocava? Ó, existia uma tese ou uma ideia hegemônica, e aí essa tese era combatida pela antítese, tá? Esse embate de ideias, esse conflito, geraria a antítese, geraria a síntese, tá? Essa síntese daria início a uma nova fase, né? O Hegel ele colocava esse pensamento para gente, essa ideia. Essa era a ideia de dialética do Hegel. O Marx, ele, como era um estudioso de Hegel, era um seguidor do Hegel, ele vai usar esse pensamento hegeliano. Ele vai trazer essa ideia de dialética para o pensamento que ele tinha, mas ele vai trabalhar isso de uma outra maneira. Percebam, para o Marx, essa dialética marxista funcionaria da seguinte forma: esse embate de ideias, esse conflito de ideias, seria, digamos assim, representado pelo que o Marx chamou de luta de classes, tá? Então a luta de classes seria essa dialética marxista. Essa luta de classe iria ocorrer em meio ao capitalismo. Para o Marx isso era inevitável, tá? Após estudar o capitalismo, o Marx ele vai colocar que o capitalismo era injusto, ele promovia injustiças sociais, ele tendia sempre a gerar injustiças sociais, tá? Então, dessa forma, o Marx acreditava o seguinte, que seria inevitável surgir grupos revolucionários, né, dentro do contexto de capitalismo. Na visão do Marx, mais cedo ou mais tarde, iriam sempre surgir grupos revolucionários querendo acabar com esse capitalismo devido às injustiças sociais que o capitalismo causava. Tranquilo? Então, dessa forma, essa luta de classes que o Marx coloca seria qual? Seria a luta de classe entre os capitalistas, os donos dos meios de produção, e o proletário, que são os grupos que... o proletariado, perdão, que é um grupo que não tinha meios de produção, que não é dono de riquezas, nem dos meios que produzem as riquezas. Tranquilo? Na visão marxista, esse embate seria inevitável. Essa seria a luta de classes, tá? E aí vocês percebam o seguinte, ó, nessa dialética marxista, nós vamos ter o capitalismo como a tese, a luta de classes como a antítese, tranquilo? E uma revolução surge para mudar esse modelo econômico, sendo a síntese, né? E aí, após essa revolução, nós vamos ter, e aí eu não vou entrar nesse assunto ainda, provavelmente num outro vídeo eu vou voltar a falar disso com vocês, mas só antecipando, né, o que vocês vão ver em próximos vídeos, né? A partir dessa revolução, o Marx ele propôs o chamado socialismo científico, tranquilo? O socialismo científico seria um tipo de política econômica em que existiria a primeira etapa, a revolução promovida pelo proletariado, depois a segunda etapa, o socialismo, e na terceira etapa, o comunismo, tá? Mas isso aí já são
cenas para outros capítulos, não vou entrar nisso agora. Beleza, pessoal? Mas aí assim, é importante que vocês, a princípio, saibam disso, que é o que o módulo está pedindo, né? Essa ideia de materialismo histórico e essa ideia de dialética marxista, essa ideia de luta de classes. Tranquilo? O Marx, pessoal, ele se torna famoso por ele colocar essas ideias e, ao mesmo tempo, ele coloca essas ideias, mas ele não era, por exemplo, um autor como Hegel, que, digamos assim, se contentava em fazer parte de um idealismo alemão. O Marx, ele era um autor que tinha uma ideia de ir mais além. Ele queria mostrar, ele queria colocar que a sociedade, a população era, digamos assim, sujeito da história, capaz de mudar a história, né? Então, até se nós formos fazer uma comparação entre o Marx e o Hegel, a gente pode colocar o seguinte: enquanto você tinha o Hegel, que através das ideias dele, ele comprovava, né, o que estava ocorrendo na sociedade, né? O Hegel, ele tinha a ideia de que, ó, eu vou pegar essas ideias aqui e vou mostrar para vocês o que está acontecendo aí. A sociedade é isso, né? Esse era o pensamento do Hegel. Ou seja, o Hegel, ele queria, através da tese dele, comprovar o que existia na sociedade. Enquanto que o Marx seguia um outro rumo. O Marx, através dos estudos dele, que eram muito influenciados pelo Hegel, inclusive, né? Mas o Marx, através dos estudos dele, ele queria fazer uma espécie de negação àquele tipo de sociedade. O Marx queria estudar o capitalismo e falar: o capitalismo é isso aí e nós precisamos mudar isso. Nós não podemos aceitar isso, porque isso gera injustiça, isso gera pobreza, isso deixa os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Tranquilo? Então existe essa diferença aí entre esses dois. Beleza, galera? Olha, é isso, por hoje é só. Pensamento marxista, né? Materialismo histórico e dialética marxista. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, tá? Leiam a apostila, esse capítulo está muito bom. A apostila tem alguns detalhes da vida do Marx que são bem bacanas, tá? Eu espero que vocês estejam se cuidando, fiquem em casa ainda, falta pouco, né? Eu estou gravando esse vídeo, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas eu acredito que atualmente nós estamos na situação de auge da pandemia, o auge do número de casos de pandemia, né? E acredito que a tendência posteriormente, né, eu torço para isso, é que a curva de infectados comece a abaixar e a tendência é a gente voltar à normalidade. Beleza, pessoal? Então tenha um pouco mais de paciência, fiquem em casa ainda e é isso. Valeu, galera. Um abraço.